Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um vídeo aula com 5 questões essenciais de matemática básica. Então, eu trago aqui 5 questões clássicas da matemática básica. Aqui no Bora Aprender Matemática, pelo YouTube, pelo Instagram, @matematicamente. Sou a professora Gabriela e a gente vai começar agora, tá certo? A primeira questão diz o seguinte: um tanque é alimentado por duas torneiras. A primeira pode enchê-lo em 6 horas, a segunda em 4 horas. Em quanto tempo as duas torneiras juntas podem encher o tanque? Essa é uma questãozinha clássica de torneiras, né? A gente vê muito questões desse tipo em concursos. E como é que a gente resolve? Existe um macete, né, clássico para a gente resolver esse tipo de questão, e existe também a forma através de equação do primeiro grau. Para essa aula de resolução de questões, a gente vai resolver através do macete. O que é que diz o macete? Eu vou ter o seguinte, que é o tempo da primeira torneira multiplicado pelo tempo da segunda torneira, dividido pelo o tempo da primeira mais o tempo da segunda torneira, certo? E aí, o que é que eu vou ter? A primeira torneira consegue enchê-la em 6 horas, e a segunda torneira em 4 horas, dividido pela primeira torneira, pela adição, né? Então, eu vou ter aqui 6 vezes 4, 24, dividido por 6 mais 4, 10. Perceba o seguinte, eu tenho aqui uma fração, eu tenho várias formas de transformar isso aqui para o tempo pedido. Eu posso simplificar, eu posso dividir. Se eu for dividir, eu vou ter uma divisão aqui que vai me dar 2,4. Só que esse 2,4 não são 2 horas e 40 minutos, são 2,4 de hora, certo? Então, o que é que significa isso? Que são 2 horas, que é a parte inteira aqui, né? Então, esse 2 aqui já está certo, que é o valor da hora, 2 horas. Só que perceba que eu já posso eliminar aqui a alternativa A, porque não é 2 horas, certo? Não é 2 horas exata, né? É 2,4 de hora. Não vai ser a alternativa B, porque é 4 horas e 30 minutos. E não vai ser a alternativa D, porque é 5 horas. Só temos como alternativa correta a alternativa C. Mas por que, professora? De onde vem esse 24 minutos? A gente vai ver agora. 24 minutos. Como é que eu transformo esse vírgula 4 aqui em horas? Em minutos, desculpa. Esse 0,4 é de uma hora, tá? Então, 0,4 de hora é a mesma coisa que eu multiplicar isso aqui por 60. 0,4 vezes 60, a gente vai ter 24 minutos. Então, isso aqui equivale a 2 horas e 24 minutos. A gente conseguiu resolver essa questãozinha clássica de torneiras. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Os lados do retângulo medem, respectivamente, 4 metros e 9 metros. Quanto mede o lado do quadrado cuja área é igual a deste retângulo? Então, uma questãozinha de área clássica, que eu estou usando duas figuras geométricas, dois quadriláteros, desculpem. Um é o retângulo e um é o quadrado. Então, aqui eu digo o seguinte, eu tenho aqui um retângulo, e ele tem por medidas, certo? Ele dá aqui na questão 4 metros, eu posso dizer que aqui tem 4 metros, e aqui mede 9 metros. Quanto mede o lado do quadrado cuja área é igual a deste retângulo? Então, agora eu vou calcular a área do retângulo. A área do retângulo é igual, né? Tá aqui, base vezes altura, né? Sempre usa essa fórmula. Base vezes altura. Então, a área do retângulo vai ser dado pela base, que é 9, vezes a altura, que é 4, que vamos ter 36 metros quadrados, tá, gente? Só que essa não é a resposta. Observe que aqui tem, ó, 36 metros.
Por que está em metros, professora? Porque ele quer saber o lado, né? Ele quer saber o lado do quadrado. Olha aqui a pergunta. O lado do quadrado que tem a mesma área desse retângulo. Então, eu teria aqui uma outra figura, que seria um quadrado, certo? E ele disse que a área desse quadrado vai ser igual a 36 metros quadrados, certo? Se a área do quadrado é 36 metros ao quadrado, qual é a área? Como é que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado é dado pelo lado ao quadrado, certo? A área do quadrado é dado pelo lado ao quadrado. Aqui é a fórmula que a gente está usando. A área do retângulo é base vezes altura. Como o quadrado tem todos os lados iguais, é a mesma fórmula, só que a gente já simplifica aqui, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a seguinte informação. Deixa eu passar para cá, né? Eu tenho a seguinte informação, gente. Importante a gente verificar isso aqui. Que L ao quadrado é igual a 36 metros quadrados, certo? Observe o seguinte, o lado ao quadrado é igual a 36 metros quadrados. Como é que a gente faz para achar esse valor? Eu posso calcular a raiz quadrada dos dois lados. A gente costuma retirar a raiz quadrada do valor, né, direto. Só que cuidado, o lado, né, é sempre o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 36. No caso, toda vez que eu for calcular o lado, ou o lado não, um valor elevado ao quadrado e quiser saber o valor correspondente, é mais ou menos, tá certo? A gente costuma calcular direto. Como a gente está calculando com comprimento, com medida de lado, com área, a gente sempre olha para o valor positivo. Então, um lado vai ser igual a 6, né, metros apenas, ok? Mas cuidado para não perder, não se perder nessa informação, porque muitas vezes a gente não está calculando medidas de comprimento, nenhum tipo de medida, nem área, nem comprimento, e a gente esquece que para tirar o radical tem que ser o valor positivo e o valor negativo, porque 6 ao quadrado é 36 e menos 6 ao quadrado também é 36, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, 6 metros apenas. Então, mais uma questão, essa questão é uma questãozinha de geometria, um probleminha para a gente resolver, né? A gente conseguiu calcular aqui. Vamos para a terceira questão, que é uma questão também muito conhecida, uma questãozinha clássica, a gente costuma resolver, né? Costuma aparecer nas questões de concurso que a gente resolve. Outra dica, gente, é que nesses tipos de vídeo que eu estiver resolvendo questões, você pode pausar o vídeo, tentar resolver a questão e depois voltar para a resolução, tá? Eu vou tentar colocar no box de informação essas questões, porque você já pausa antes de assistir, tenta fazer as 5 questões e volta para a resolução, certo? Vamos lá. Questão 3. Considere que o guarda portuário Sandro substituiu Paulo com problemas de saúde durante 12 dias e em cada dia, né, durante 2 horas e 25 minutos. Nesta situação, para que Paulo retribua o mesmo espaço de tempo trabalhado, deve substituí-lo durante quantas horas? Então, vamos lá. Sandro substituiu Paulo, né? Paulo adoeceu, Sandro precisou substituí-lo durante 12 dias, durante 2 horas e 25 minutos por dia. Ele quer saber qual é o tempo que Paulo teria que trabalhar para retribuir a Sandro. É só a gente fazer um cálculo, né? Uma multiplicação aqui. A quantidade de dias, que é 12, vezes a quantidade de horas, certo? Então, eu teria aqui 12 dias. Nós teremos aqui 12 dias. No total de 2 horas e 25 minutos por dia. Observe o seguinte, se eu for fazer essa multiplicação aqui de 12 vezes
vezes 2 horas, eu já vou ter um total de 24 horas. Concorda comigo? Então, eu já sei que é algo mais que 24 horas. 25 minutos em 12 dias vai dar quanto? A gente faz essa multiplicação aqui, separadamente, né? 25 vezes 12. A gente multiplica aqui. Lembrando que aqui vai dar em minutos, tá? 2 vezes 5, 10, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. A gente vai ter aqui um total de, vamos lá, 300 minutos. Esse cálculo aqui é em minutos. 300 minutos equivale a quantas horas, né? Então, eu tenho aqui 300 minutos. Vai equivaler a quantas horas? Então, a gente divide. 1 hora tem 60 minutos, então vamos fazer essa divisão, né? 300 dividido por 60. Fazendo essa divisão aqui, a gente sabe que vai ter a gente sabe que 300 dividido por 60, né? A gente vai ter como resultado aqui que é 5 horas, certo? Então, 300 minutos equivale a 5 horas. Só para a gente recapitular aqui, que vão ser 24 horas e 300 minutos, certo? Então, aqui eu vou ter um total de 24 horas e 5 horas. Então, o resultado aqui vamos ter um total de 29 horas. Uma questão clássica de concurso, tá, gente? Mais uma questão, certo? Resolvida. Vamos para a próxima questão. Trouxe aqui nessa questão uma questão de equação. Ele bota o seguinte: para que o valor de m, tá aqui o valor desconhecido m, um valor qualquer, as equações x menos 2 vezes 1 menos x igual a 2x menos 3 e mx igual a 2 são equivalentes. Então, ele quer saber o valor desse m que está aqui, ó, tá? O que é que quer dizer que essas duas equações elas são equivalentes? Significa dizer que elas têm o mesmo resultado, tá certo? O valor de x é correspondente para as duas equações, tá? Então, é o seguinte, para essa segunda equação, eu tenho o valor de m que eu não sei, é justamente o que eu quero achar. Só que a primeira equação dá para eu resolver. Observe aqui que eu tenho x menos 2 vezes 1 menos x, entre parênteses, 2x menos 3, uma equação do primeiro grau. Então, para a gente resolver, primeiro a gente tem que resolver esse parênteses aqui, tá certo? Vamos lá. Nesse parênteses aqui, eu vou ter, repetir, lembrando que eu tenho o primeiro membro da equação, o segundo membro da equação, a ideia é sempre isolar o x em um dos dois lados, né? Um dos dois membros. Normalmente, a gente usa por convenção o primeiro membro. Então, aqui a gente repete. X menos 2 vezes 1, vou multiplicar aqui, e vou multiplicar aqui, tá? 2 vezes 1, 2. Olha o sinal, menos 2 vezes menos x vai dar mais 2x, igual a 2x menos 3. Resolvendo aqui, passando tudo que tem x para um lado da equação, tá? Então, vou passar fazendo a operação inversa ao x, e tudo que não tem x para o outro lado, para o outro membro da equação, fazendo a operação inversa, tá? Então, aqui eu vou repetir as incógnitas, x mais 2x. Vou passar esse 2x que está, ele está aqui adicionando, o sinal dele está positivo, ele passa para cá, subtraindo, tá? Repito, menos 3, que já estava lá do outro lado. O 2, que está negativo, ele está realizando a operação de subtração, vai passar fazendo a operação inversa, que é a adição.
Agora sim, x mais 2x menos 2x, a gente vai ter x. Por que x? Porque aqui, ó, 2x menos 2x são simétricos, certo? Então, subtraindo aqui vai dar 0, sobrou apenas o x. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Esse é o resultado de x. Só que eu não quero saber, preste atenção, eu não quero saber o valor de x, tá? A gente pode parar nessa questãozinha aqui e achar, opa, achei o resultado, está lá na alternativa e marcar a alternativa B. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o valor de m. Então, mx é igual a 2. Só que eu já sei o valor de x, então m vezes menos 1, porque é o resultado de x, é igual a 2, menos m é igual a 2. Eu não quero achar o valor de menos m, eu quero achar o valor de m. Então, eu multiplico aqui do lado por menos 1, certo? E a gente acha o resultado aqui. M é igual a menos 2. Por quê? Menos m vezes 1, menos com menos, mais. Igual 2 vezes menos 1, menos 2. Esse é o nosso resultado, certo? Então, a gente termina a questão aqui. Essa questãozinha, m vai ser igual a menos 2 para que essas duas equações sejam equivalentes. Então, apareceu questão dizendo que a equação do primeiro grau são equivalentes, significa que o valor de x corresponde para as duas, certo? Vão ter o mesmo resultado. Questão 5. Questão 5 e última, uma questão clássica, né? Também da matemática, que diz o seguinte: são só 5 questões clássicas, tá? 4 funcionários de uma empresa são capazes de atender, em média, 52 pessoas por hora. Diante disso, espera-se que 6 funcionários, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por hora uma média de... Então, perceba que isso aqui é uma questãozinha de... É uma questão de regra de 3, tá certo? Então, a gente precisa analisar as grandezas, certo? Dessa questão. Se é a regra de 3, eu vou ter algumas grandezas. Eu vou colocar aqui no formato de tabela, mas você pode colocar sem ser na tabela, certo? As informações que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui duas grandezas. A primeira grandeza que eu posso botar aqui é a quantidade de funcionários, certo? Vou botar aqui funcionários. A segunda grandeza é pessoas por hora, tá? Então, o que é que ele diz na questão? Que 4 funcionários de uma empresa são capazes de atender, em média, 52 pessoas por hora. E que 6 funcionários, tá aqui a informação, 6 funcionários, vai ser capaz, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por hora média. Então, está aqui o valor desconhecido. É importante a gente frisar que aqui ele deu os valores, ó, por escrito. Então, a gente tem que ler com calma. Porque a gente pode ler na primeira leitura e dizer, poxa, só apareceu os 52 aqui. Quais são os valores, quais são os dados? Então, eu tenho aqui o 4, atende 52 funcionários. 6 funcionários, vai atender quanto? Né? Então, vamos fazer aqui uma regrinha de 3 para a gente resolver. Deixa eu só dar levantada aqui para a gente visualizar melhor essa solução. Aqui eu vou fazer desse lado, né? Uma tabelinha aqui. Então, aqui eu tenho 4 funcionários. Ele vai atender aqui 52 pessoas. 6 funcionários vai atender X pessoas, certo? Então, aqui eu vou ter F de funcionários e aqui pessoas por hora. Observe o seguinte, a gente precisa ver nessa questão se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como é que a gente verifica isso, professora? Fazendo a perguntinha da questão. Se 4 funcionários atenderam 50 pessoas por hora, 6 funcionários vão atender mais ou menos? Mais. A perguntinha que a gente observa aqui é que se eu tenho mais funcionários, eu vou atender mais pessoas.
De 4 para 6 também aumentou. Então, se eu tenho as duas grandezas, elas aumentam, né, nessa perguntinha, né, que a gente faz, então ela é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, eu uso o método que a gente fala da cruz, né, para multiplicar, tá certo? Se ela fosse inversamente proporcional, ou seja, uma aumentasse e a outra diminuísse, ou vice-versa, a gente seria o quê? O método da setinha, que multiplicaria direto, tá certo? Aqui no canal a gente vai ter, ou já tem algumas questões, né? Alguma aula referente à resolução de questões de regra de 3, tá? Como essa daqui ela é diretamente proporcional, então só é a gente multiplicar. 4x vai ser igual a 6 vezes 52. Então, 4x vai ser igual a quem? 6 vezes 52, 6 vezes 2, 12, vai 1, né? 6 vezes 5, 30, com 12. Então, a gente vai ter como resultado, o 4 está multiplicando o x, então ele vai passar para cá. Vai passar dividindo. Então, x é igual a 312 dividido por 4. Então, a gente faz aqui 312 dividido por 4. 31 vezes 4, 7, ou dividido, né? 7 vezes 4, 28. Para 31, sobra um 3, baixo 2. Então, aqui a gente vai ter 78 pessoas. Então, x é igual a 78. Isso aqui é o resultado da alternativa 6. Ou C, desculpa. Mais uma questão clássica, tá, gente? De concurso, de seleções, tá? Envolvendo matemática. Por hoje é só. Até a próxima aula. Para mais questões, curtam, se inscrevam aqui no canal, liguem a sinalização aí para estar recebendo as notificações de cada aula. A gente está com série de vídeos todos os dias, então participem e olhem aqui no canal, tá?